Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações dos bastidores do Corinthians. Demissão de Dorival Júnior confirmada ontem após o jogo contra o Internacional. Derrota do Coringão por 1-0. Vamos acompanhar as informações do Corinthians aqui. Será que já temos um novo técnico na mira do Coringão, rapaziada? Então já deixe seu likezão aí e vamos embora pra notícia. Eu vou trazer aqui uma informação que ela já estava sendo trabalhada desde a quinta-feira. Então, assim, eu digo com muita tranquilidade para vocês que o Dorival já estava demitido na quinta-feira após o jogo do Fluminense. A própria comissão técnica já sabia que existia essa possibilidade enorme de uma saída depois do jogo contra o Internacional. O clima não era um clima bacana, era um clima assim muito para baixo. Teve a conversa com os integrantes da Gaviões da Fiel, da organizada. A preparação para o jogo contra o Internacional foi uma preparação já com um ambiente muito para baixo. Não que tenha faltado entrega e empenho dos jogadores para com o trabalho do Dorival. Isso no dia a dia, pelo menos os relatos de mais de um jogador assim com quem eu tive a possibilidade de conversar, era que o trabalho era muito bem desenvolvido, inclusive na data FIFA foi um trabalho legal, mas que dentro de campo a coisa não estava fluindo. E nos bastidores ontem da Neoquímica Arena, eu conversei com uma pessoa do alto escalão do Corinthians, do alto escalão da direção do Corinthians. E aí eu perguntei antes do jogo, falei, se acontecer uma derrota, porque a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Se acontecer uma derrota, existe a possibilidade já da demissão pós-jogo ou ainda vai ser discutido isso durante a semana, na semana da estreia da Libertadores? E a resposta foi assim, não adianta ter paciência, não adianta querer dar tempo a um trabalho, o trabalho é vitorioso, trouxe 2 títulos, mas nada adianta se não vier o resultado. Então, assim, o Corinthians estava indo para quase 10 jogos sem vencer, desde fevereiro não vence, e estava todo mundo dentro da diretoria incomodado. Então, assim, era o presidente Osmar Stabile pressionado pela questão política por uma demissão, Marcelo Paz, que era contrário à demissão, contrário a ficar trocando de treinador, já estava convencido que de fato não existia uma evolução do time e o time não conseguia sair do buraco. Então, assim, já estava certa a demissão do Dorival Júnior pós-jogo se o Corinthians não vencesse. O Corinthians tentou de qualquer jeito ali um empate, uma virada, não aconteceu o resultado. Vaias, né, jogadores pedindo desculpa na saída de campo, no caso do Gustavo Henrique, capitão. Então, não demorou muito a conversa. Entre você comunicar o Dorival e anunciar a demissão dele, foi cerca de 45 minutos a 1 hora. Mas a decisão, anunciar a demissão dele, foi cerca de 45 minutos a 1 hora. Mas a decisão, num apito final, já estava tomada. O Dorival Júnior já estava demitido. Então, por isso que eu falo, entre aspas, mas muito entre aspas, e algo que já estava acontecendo nos bastidores do Corinthians, Dorival Júnior foi demitido pós-jogo contra o Fluminense. E aí tem multa agora? Como que é essa questão e esse acordo, Bruno Andrade? Tem multa. Aliás, na sexta-feira também trouxemos essa informação da multa. É o pagamento de 3 salários. Aliás, quase todos os salários, enfim, contratos de treinadores no futebol brasileiro, a multa, a cláusula é essa. Se houver demissão, 3 pagamentos de salários. Lembrando, por exemplo, que o Anselmi, até por ter representantes europeus, enfim, passagem por futebol da Europa, ele com o Botafogo, por exemplo, era o pagamento da totalidade do salário. O mesmo lá atrás com o Felipe Luiz, mas enfim, na generalidade no Brasil, 3 salários no caso, ou são no caso, a multa rescisória. É o caso então do Dorival Júnior, e quando eu falo 3 salários é Dorival Júnior mais comissão técnica. Então somando ali salário do Dorival, salário dos seus companheiros de comissão técnica, o Globo ali dá pouco mais de 6 milhões de euros. Não consigo precisar o valor exato, e nem quero precisar o valor exato, né? Porque eu não gosto de tocar no ponto de quanto ganha jogador e treinador, mas tentando fazer aqui um rápido raio-x, cerca de, ou pouco mais de 6 milhões de euros
é o valor da multa rescisória do Dorival no Corinthians. E aqui é importante, né? É uma questão óbvia, mas não custa reforçar, não custa explicar. Para o Corinthians contratar e inscrever um novo treinador, o Corinthians precisa assinar a rescisão do Dorival com o consentimento do Dorival. Ou seja, para que o Corinthians contrate alguém e assine com um novo treinador, o Dorival precisa aceitar a forma de pagamento, se o Corinthians vai tentar renegociar essa multa, ou seja, tudo isso vai ser feito em simultâneo enquanto busca um novo treinador. Ô Bruno, 6 milhões de reais, certo? Perdão, 6 milhões de reais, gente, perdão. Tá bom. Falei, pô, Isso que dá trabalhar pensando na Europa aqui, desculpa. Não, até porque 6 milhões de É reais, porque também perdão. tem os técnicos estrangeiros aqui, muitas vezes a gente fala multa no valor de euro, mas é isso. Então vou lá, posso De então, novo, só pra 6 ser milhões justo de com o reais. corte. Justo Então, pra vamos lá. corte. Carinha do Bruno, É isso, vai, carinha do Bruno e vamos lá. conforme trouxemos... Conta até 3 e fala. Vamos lá, conforme trouxemos... Vamos lá, calma. 1, 2, 3. Conforme trouxemos na sexta-feira, Dorival Júnior, sim, tem multa rescisória do Corinthians. É o pagamento de 3 salários, juntando comissão técnica e, claro, o salário do Dorival Júnior. Juntando tudo isso, mais ou menos 6 milhões de reais, pouco mais de 6 milhões de reais. E, importante, para o Corinthians inscrever um novo treinador, contratar um novo treinador, assinar com um novo treinador, precisa antes assinar a rescisão de contrato do Dorival. Então é preciso negociar ou talvez renegociar essa multa rescisória ou aceitar aquilo que está em contrato, que de fato é o pagamento de 3 salários, totalizando 6 milhões de reais, amigos. Perfeito. E aí é por isso que agora é o William Batista. Batista que assume o Corinthians, pelo menos para esse jogo também de Libertadores, Então, não né? se sabe ainda. A não ser que já anunciem outro cara, Não né? está batido o martelo ainda, mas o William Batista está sobre aviso. Tá. Ex-técnico do América, um cara que tem uma trajetória muito bonita. Mas tem só 32 anos. Ele é um jovem treinador, é um Isso. cara que estudou, é um Trabalhou cara no que Vasco trabalhou também. com preparação física, com comissão técnica, scout. Tem uma história muito bonita, uma história difícil de vida, inclusive. E ele está no Corinthians no Sub-20. Mas para inscrever outro treinador, então, como o Bruno falou, tem que acertar a rescisão com o Dorival. Acertar. Não é que já precisa pagar, mas pelo menos chegar a um acordo para ser liberado. Para assinar, Exato. para ter as questões burocráticas ali prontas. Só mais um bastidor sobre aí a comissão técnica. Como o Dorival Júnior sai dessa situação toda, como é que ele sai do Corinthians? Dentro da comissão técnica, e até mesmo, claro, evidente, o Dorival, o sentimento deles é um sentimento assim, o dever foi cumprido, o que foi feito foi muito bem feito. Né? O trabalho eles avaliam como positivo. 2 títulos, uma pressão absurda, já chegou com o presidente empichado, o presidente que te contratou logo depois saiu, chegou um outro presidente com outras ideias e com muita gente próxima dando pitaco. O Fabinho Soldado era o cara que bancava muito e blindava muito o CT. O Marcelo, por mais excelente que ele seja, por mais que seja um cara muito justo dentro do clube e um cara que sempre apoiou muito o Dorival, é um cara que ainda, assim, na análise que eu tive de informação da comissão técnica, ainda não entendeu muito o universo Corinthians, ainda está meio que patinando no que é o bastidor do Corinthians. Então, a comissão não sentia tanto respaldo né, com o Marcelo Paz, como sentia com o Fabinho. E assim, e não é falando bem de um e mal do outro. De fato, a chegada do Marcelo é uma chegada que ainda ele precisa entender o que é o universo Corinthians. E isso acabava que não dava tanto respaldo assim à comissão. Com os jogadores, excelente relação. Então, isso é bom você falar, porque mandaram aqui, os jogadores derrubaram o Dorival. Não é verdade, né? Não tem, assim, o trabalho não foi, ele foi se esfarelando e batendo no teto, como o próprio Marcelo Paz disse, porque não teve a evolução esperada. E essa evolução esperada passa também pela necessidade de reforços. Saíram 11 jogadores, chegaram 7 e o Dorival queria, por exemplo, mais um ponta. O Dorival queria mais um jogador de meio campo, ali o Garro não estava tendo a sequência esperada. Queria um substituto para o Yuri Alberto. Não veio o Arthur Cabral, que era o jogador que estava negociando. Então, assim, uma série de fatores. E o Dorival
sai do Corinthians com a sensação de dever cumprido. Fez o que fez e fez muito mais do que era esperado no momento que o Corinthians vivia. Até porque ele ganhou a Copa do Brasil